Agora, eu queria, antes de entrar nas perguntas que a gente tem para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Quem dos dois sonha mais? E quem tem mais visão? É só olhar meu olho, vocês têm a resposta. A minha visão é igual tela de cinema, né? Uma faixa preta em cima. Mas eu dou glórias a Deus que a gente tem a visão espiritual, porque é nela que eu me apego, né? Mas, na prática, o Renato é a pessoa de mais visão e mais sonho. Todo mundo fala que eu sou o breque dele e ele é o meu acelerador, né? Então, Deus até equilibra, porque eu tenho aprendido muito a sonhar com o Renato, a ter visão, né? Porque acho que pelo meu temperamento, eu sou mais na minha, né? E eu não gosto muito de mudança. E o Renato, ele quer mudar toda hora. Então, eu fico assim, calma, calma, né? A igreja não vai aguentar esse ritmo que você quer. E, ao mesmo tempo, um equilibra o outro, né? Então, eu vejo como é muito bom ter alguém que tem visão, e eu aprendo muito com ele, e, ao mesmo tempo, às vezes eu breco ele, né? Que senão ele sai atropelando tudo com a visão dele. Que demais, que demais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tiago, não faz pergunta difícil hoje aqui, não. Cara, essa pergunta é difícil. Ela não é fácil, não. A gente fala muito hoje sobre sonhos e visões pessoais, né? Mas eu queria saber, na experiência de vocês têm uma experiência com Cristo muito grande. Já são muitos anos, e pastoreando a igreja, já são 12 anos de igreja, mas antes disso, de ministério. Qual é o coração de Deus com relação a isso, a sonhos e visões pessoais? Ou seja, eu quero perguntar assim, os sonhos do coração de Deus são para a realização pessoal de cada pessoa, ou os sonhos do coração de Deus é para a realização de algo na comunidade? É algo somente para uma pessoa ou é para a comunidade? Como que a gente pode pensar nessa dicotomia, né? Assim, os meus sonhos pessoais e os sonhos de Deus? Muito legal. Assunto importante a gente conversar sobre sonhos, né? Essa relação dos sonhos de Deus e com os nossos sonhos, né? E, de fato, a gente precisa começar entendendo que não tem problema a gente ter sonhos pessoais, né? Porque a gente está falando dos sonhos de Deus para as nossas vidas aqui hoje, mas às vezes a gente fica assim, então eu desejar algo, eu querer algo é ruim. Não é sobre isso. Na verdade, o grande ponto é a gente entender se aquilo que está sendo gerado nos nossos corações, de fato, os desejos, os sonhos, as vontades que têm sido gerados no nosso coração, elas estão alinhadas com os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque a gente foi criado dessa maneira por Deus, para pensar, planejar, visionar naturalmente como ser humano, né? Sonhar coisas naturais, como ter coisas, fazer coisas. Mas o ponto sempre será que tudo isso que tem nascido dentro de mim está alinhado com Deus? Eu poderia até pegar um versículo só para ilustrar isso aqui, um Salmos, por exemplo, ou um Provérbios. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um Salmos, que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele entenderá os desejos do seu coração. Eu poderia pegar um Provérbios que diz assim, consagrem ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão sempre bem sucedidos. Aqui fala dos nossos planos. Os nossos planos serão bem-sucedidos. Deleite-se no Senhor e Ele vai fazer com que esses planos aconteçam nas nossas vidas. Então, eu fiz questão de ler esses dois versículos para mostrar para vocês que não há um problema nisso. O problema está na falta de sintonia daquilo que Deus sonhou e planejou para as nossas vidas. Porque cada um de nós nasce de uma forma planejada por Deus. Existem propósitos e planos para as nossas vidas. E a gente não pode sair desse contexto. A gente não pode viver os nossos dias aqui na Terra fora disso. Faz sentido para vocês? Amém, Pri? Eu entendo também que os sonhos de Deus, eles sempre são muito maiores, né, que os nossos. Deus é maior, os planos dele são maiores, os sonhos dele são maiores do que os meus. E os sonhos de Deus, eu acredito que
a minha vida só é muito pouco para conter os sonhos de Deus. Eu acredito que quando Deus, ele me fez de uma maneira que tem tudo a ver com os sonhos que ele tem para mim, né? Ele não ia me dar um sonho que não tem nada a ver comigo, que eu não ia me satisfazer. A gente vê na palavra que a gente se satisfaz quando a gente está se deleitando e caminhando no Senhor. Então eu vejo muito assim, Deus tem os sonhos dele para mim. Esses sonhos, com certeza, quando eu estou caminhando com o Espírito Santo, quando eu vou realizando as coisas que Deus vai me direcionando, eu vou me satisfazer, eu vou ser plenamente satisfeita nos sonhos, às vezes até pessoais, de ter uma família, de estar servindo ao Senhor na igreja, de até profissionalmente, né? Eu me sinto plenamente satisfeita naquilo que eu faço, mas eu entendo que não é só isso. Eu vejo que enquanto eu estou cumprindo os sonhos de Deus, Deus também está usando a minha vida e os meus sonhos, o cumprimento dos sonhos dele em mim, para que eu abençoe outras pessoas, para que eu esteja, por exemplo, com a nossa igreja, com os meus alunos, com a minha família, né? Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está entendendo qual que é o sonho que Deus tem para mim hoje, qual é a visão que Deus tem para mim, para a minha vida, e eu, em obediência e com muita sensibilidade, vou fazendo cada parte, cada passo a passo, né, cumprindo o que Deus tem para mim, eu vejo que até a minha geração é beneficiada com a minha obediência. A minha igreja é beneficiada com a minha obediência, a minha vizinhança, a minha família. Aí, cada lugar onde eu estou inserida vai ser beneficiado, vai receber algo de Deus só porque eu fui fiel à visão que Deus me deu. Então, um exemplo que eu penso muito é a vida de José. Deus deu um sonho para José, que você olhando de primeira assim, você fala assim, nossa, que menino arrogante, né? Deu um sonho desse para um menino mimadinho, né? Que tinha a roupa do momento, ele sempre estava na moda, sempre estava com o dress code na estica, né? Estava tudo perfeito e ficava dedando os irmãos. Você fala assim, meu, ele não merecia o sonho, ele é muito mimadinho, né? Mas Deus tinha um sonho para ele, Deus deu habilidades para José de administração, que tinha tudo a ver com o sonho que Deus tinha para ele, e parece que o sonho é de José. Mas, na verdade, quando você vai ver a história, quem foi beneficiado? Toda a família dele se livrou da morte, da fome, né, por causa do sonho dele. Todo Israel, né, que era o pai dele, Jacó, ele foi abençoado e livre da morte, porque José foi fiel, etapa a etapa, por mais difícil que fosse as fases da vida dele, foram difíceis, mas ele foi fiel e a Bíblia fala, Deus era com ele, Deus era com ele. O que é isso? Cada fase da visão, do cumprimento da visão e do sonho, Deus estava com ele. E até o Egito, que para nós representa o mundo, foi beneficiado, teve comida numa época de fome, eles tiveram recursos, encheram os celeiros, por quê? Porque um menino foi fiel aos sonhos que Deus deu para ele. Mesmo assim, a caminhada até chegar ao sonho foi muito difícil, foi um perrengue, né? Foi acusado, foi para a prisão, foi muito difícil, foi esquecido na prisão, mas assim, todo o processo do sonho do José abençoou a família inteira dele, o pai dele, os irmãos dele e toda a nação do Egito também. Então, acredito muito nisso. A gente sendo fiel, a gente não imagina. Eu sendo fiel no meu pequeno sonho, às vezes, na visão que Deus tem colocado para mim, todo mundo está sendo beneficiado. A minha geração está sendo abençoada, né? E isso também se torna um filtro para a gente saber se esse sonho é uma coisa nossa ou se é um sonho de Deus para a nossa vida. Porque os sonhos de Deus para a nossa vida, eles sempre têm um impacto na humanidade. Sempre tem um impacto na comunidade. Né? A gente precisa sempre... Porque nós vivemos aqui na Terra para cumprir uma missão, que é a Missio Dei, né? Que é reconciliar o homem com o homem, as pessoas umas com as outras, reconciliar as pessoas com Deus. Então, percebe-se aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo que a gente, de fato, tem perseguido como sonho no nosso coração, tem um impacto na sociedade, tem um impacto nas esferas da sociedade, um impacto na família. Com certeza, a gente está, de fato, sintonizado com aquilo que Deus tem para a Terra. Amém. Nossa, demais. Enquanto vocês estavam falando, o senhor me deu uma palavra ontem, e aí eu falei, meu Deus, o que isso tem a ver com nada? Não tinha nada a ver com ontem, agora eu estou entendendo. E lá em Números 6, no versículo 26, fala assim, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E o Senhor falou sobre contentamento.
E eu acho que cabe tanto isso aqui, porque quando a gente tem um contentamento no Senhor, quando nós estamos contentes no Senhor, qualquer sonho que chega, qualquer coisa que você entende que é da parte do Senhor para aquele momento, para aquilo, já é a realização de algo. Eu jamais imaginei que seria esposa de um pastor e estaria aqui, né? A gente tem 2 anos de igreja e as pessoas falam, pastora. Eu falo, cadê? Onde que ela está? Quem que é a pastora? Porque, para mim, é uma coisa muito esquisita eu ser a pastora, sabe? Ainda é muito novo, é uma coisa assim. Mas eu não brequei isso. Eu não falei, Deus, eu não aceito ser a pastora da Igreja 3 Church. Deus, eu não... Eu entendi que o Senhor... Ontem eu entendi, gente, foi tão claro para mim, esse segredo do contentamento, de estar contente, passando por tudo que eu passei, para eu poder chegar aqui hoje e ter alguma coisa para dividir, e ter algo para repartir. Então, assim, eu acho que quando a gente tem esse contentamento pleno no Senhor, qualquer fase, qualquer passagem que a gente atravessa é um realizar, né, de Deus. Eu nunca sonhei em ser em que meu marido fosse o pastor de uma igreja, mas eu estou vivendo um dos melhores tempos da minha vida. Uau. Sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu sonhei, mas eu permaneci contente, às vezes brigando com Deus, né? Mas, assim, contente, com contentamento, passando por tantas e tantas coisas, para hoje falar, Deus, obrigada. Porque esse sonho era dele, é para a obra dele, é para a realização do plano do Senhor, e agora é meu, né? Agora é o meu sonho. Uau. Então, gostaria de compartilhar com a igreja, a amada igreja do Senhor, essa reflexão breve. Nós vamos deixar o resto do tempo com a pastora Mirella aqui, tá, gente? Que é isso? Pega o óleo, vamos ungir ela agora. Meu, que demais, que demais. Olha só, a gente está falando sobre sonhos, e aquilo que a Mi falou agora, eu achei tão fantástico, alinhado com aquilo que vocês falaram, que vocês disseram assim, Deus, Ele sabe dos nossos sonhos pessoais. E Ele valoriza eles. Mas a verdade é que Ele tem... Os seus sonhos, eles são maiores do que os nossos. Exatamente. Isaías 55 vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Seus caminhos mais amplos, mais altos do que os nossos. Então, os sonhos dele são... E visões dele, não tem comparação, né? Assim, enquanto a gente vê, basicamente... Com o nosso 1,86 m, é minha medida, talvez a sua medida. Eu estava falando hoje com alguém, assim, se eu falar para a Dani, por exemplo, a Dani aqui do Ministério de Louvor, o Noah está quase na medida dela, né? O Noah tem 8 anos. Mas, não, para pensar, não importa se você tem 1,86. A nossa visão ela é pequena demais comparado ao grande eu sou. Ou seja, a visão dele é muito mais ampla. Eu queria conversar com vocês algo bem pessoal. Isso aqui está fora do script. Por quê? Eu conheço vocês já há um bom tempo. É legal desse painel porque a gente está entre amigos, né? E nós admiramos muito vocês. Quanto tempo de casamento? 25, agora dia 18 de dezembro, 25 anos. 18 bodas de dezembro, prata. Bodas de prata. Sério? O que a gente tem, então, assim, de namoro, com noivado, com tudo, vocês vão fazer de casamento agora. É isso aí. E namoro antes? Quanto tempo de namoro? 3 anos. 4 anos. 4 anos de namoro. Estamos há praticamente 29 anos juntos, mas nos conhecemos há 48 anos. Se conhecem há 48 anos, 29 anos juntos, namoro mais o casamento. O que eu vejo em vocês são pessoas bem-sucedidas. Não, quando eu tinha 2 anos de idade, uma curiosidade, tá, pessoal? Com 2 anos de idade, eu fui no médico. E o médico era o pai dela.
E aí minha mãe começou a estudar a Bíblia na casa dos pais dela nessa mesma época, que com 2 anos eu fui no médico e eles começaram a se relacionar ali no ambiente de estudo da palavra. Ô, gente, a meta, né? Entregaram aqui, gente, 48 nessa 49, nesse a gente tá com shape, 49. nesse shape. Amiga, muita Coreia para nós. Muito skincare para nós. Que demais. Obrigado. Mas daí eu vejo vocês como pessoas bem-sucedidas, de verdade. Porque o que é sucesso na vida? A Bíblia fala sobre sucesso, sabia disso, né? Sim. A Bíblia diz que existe sucesso. Quando a Bíblia vai falar, Deus vai falar com Josué, Deus fala assim, viu? Medite nessa palavra dia e noite e dia. Se atente a cada instrução que eu passo para você, para que você tenha bom sucesso. Ou seja, existe mau sucesso então. Porque se tem um adjetivo bom sucesso, é porque existe o mau sucesso. E eu vejo vocês como bem-sucedidos, ou seja, com um bom sucesso, porque uma família linda, Lívia, cheia do Espírito Santo, sonhando com mais, indo realizar sonhos acadêmicos agora, sonhando com aquilo que Deus tem para a vida dela. O casamento de vocês, sólido, desde que nós conhecemos vocês, nós sempre vemos vocês dois juntos, ministério, sonhando cada vez mais com o reino de Deus e realizando o ministério. Vocês moram numa casa linda, vivem o cuidado com a saúde. Eu e o Renatão, a gente, esses dias, um tempo atrás, a gente jogou tênis. Eu tomei um pau dele no tênis, o cara joga muito. Ele jogava quando eu era adolescente, eu não sabia. Eu falei assim, vou dar um pau nele fácil, né? Cheguei lá, perdi. Quase de 6-0. Mas, ou seja, o que eu estou dizendo é que vocês dois cuidam bem do templo, o corpo do Espírito Santo. Minha pergunta é, quando vocês se conheceram lá atrás? Então vamos voltar lá atrás para a gente ajudar também a galera que talvez está planejando, é novinho, está com 20 anos, com 19 anos e está sonhando com o futuro. Como foi que vocês começaram a engendrar, ou então sonhar, colocar esses sonhos diante de Deus, desde o começo do namoro, para depois no casamento, para daí 29 anos depois vocês verem tudo isso bem sólido acontecendo na vida de vocês? Legal. Logo desde o começo, quando a gente começou a se relacionar, eu e a Pri, a gente teve algumas conversas do tipo assim, nós nunca vamos colocar nada à frente da visão de Deus, ou da direção, dos sonhos de Deus para as nossas vidas. E esse foi um ponto muito chave, porque uma das coisas que podem trazer, pensando num relacionamento, num casamento, trazer uma complicação no casamento, é a questão de quem é Deus para nós, ou da visão de Deus para nós, está acima ou à frente de outras coisas. Então nós definimos aqui, nós falamos assim, Pri, nós nunca vamos deixar de dizer sim para a visão de Deus para as nossas vidas. Nós nunca vamos deixar de avançar na direção daquilo que Deus tem como sonho para nós. E isso foi determinante, porque a gente falou, se Deus... Eu até brinquei com ela quando a gente estava se relacionando. Pri, se Deus tiver como um sonho da gente viver no meio dos índios, para você está tudo bem? Ela disse assim, não, para mim está tudo bem. Eu falei, olha, mas você é filha de médico. Eu falei para ela assim, está tudo bem? Porque eu, para mim, não vou perder nada, mas você vai. Eu falei para ela. Eu falei assim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O ponto por trás disso que eu estou falando é o seguinte, Deus tem sonhos e visões para as nossas vidas, tem sonhos para as nossas vidas. E muitas vezes a gente deixa de viver os sonhos para nós porque a gente está pensando em nós mesmos. Eu fui administrador de empresa e trabalhei com educação 20 anos. Mas eu lembro quando Deus me deu uma direção, o sonho dele era que eu fosse pastor. Não tinha a ver com... Se você me perguntar, Renato, você gosta de empresariar? Gente, eu amo. Meu sonho é ter uma padaria, ter uma banca de jornal, sei lá, fazer qualquer coisa. Que eu gosto dessas coisas, mas isso não está alinhado com o sonho de Deus para mim. E se eu tentar fazer uma coisa desse tipo, é capaz de não dar certo. Não é porque não tá linkado com o sonho de Deus para a minha vida. E o ponto é, o que Deus tem sonhado para mim? Ser pastor, desenvolver projetos sociais, e eu preciso estar sensível e atento para isso. Não que eu não possa, de repente, fazer alguma coisa
no meio do caminho, junto com o que Deus tem colocado como principal na minha vida, mas isso precisa estar alinhado com o coração dele. Não sei se responde um pouco aí ao que você falou, mas eu diria assim, é dizer sempre sim para a visão de Deus para as nossas vidas. Que demais. As pessoas, elas quando Deus traz uma... Eu lembro quando Deus trouxe uma visão para a gente de que a gente precisava desenvolver um projeto social em Moçambique. Gente, aquilo nunca tinha passado na minha cabeça. Mas foi muito clara. A visão chegou para a gente através de um profeta que falou isso para a gente. E aquelas coisas que parece que não fazem muito sentido na nossa história começaram a fazer sentido. E ele falando que nós implantaríamos escolas, igrejas, projetos missionários, né? E eu fui ter escola, uma igreja nasceu dentro de uma escola, e você começa a entender os sonhos de Deus para as nossas vidas, que não é à toa. Às vezes você está vivendo uma fase da tua vida que você fala assim, mas o que isso tem a ver com o sonho de Deus para mim? Eu posso te garantir uma coisa, Deus é perfeito, Ele não falha. Você pode achar que tem alguma coisa fora do lugar, mas não está. Porque você é filho, você tem um pai que tem um controle de tudo. Então não tem nada fora do lugar. Deus está cuidando de você. Ele está conduzindo você de uma maneira perfeita. Então, dizer sim para Deus, quando nós dissemos sim para Moçambique, você quer falar sobre isso? É importante isso também, porque a gente teve que falar alguns nãos no meio do caminho para coisas que não eram sonhos de Deus. Então, eu lembro quando a gente recebeu essa palavra que a gente ia para Moçambique, primeiro, eu lembro que logo depois a gente começou a dar passos práticos, né? Então, recebeu uma palavra, vamos dar passo prático em relação a isso. A gente começou a mandar currículo nosso, dele e meu, para algumas universidades, né? E a gente recebia vários sims. Não, você pode vir começar a dar aula aqui para o Renato, né? E tem, se a Priscila quiser dar aula aqui também, ela pode dar aula aqui. Então a gente foi entendendo que era a porta de Deus, né? E o Renato depois recebeu uma ligação de alguém X, assim, que fazia muitos anos que ele não tinha contato, e falando, surgiu um projeto aqui na Angola, e é tudo lugar que fala a língua portuguesa, então é super fácil a gente já largar tudo e ir. E você vai trabalhar aqui, você vai receber em dólar, né? Daí isso já até brilhou no meu olho, né? Que ninguém viu, mas brilhou. E aí e falou assim, vocês vão ter um chofer, porque aqui motorista, porque aqui a lei de trânsito é um caos, não tem, então vocês não vão conseguir dirigir, vocês vão ter um motorista particular, vocês vão ter uma empregada em casa, vocês vão ter segurança 24 horas. Assim, eu já me vi uma princesa, né? Eu falei assim, gente, a princesa da Angola, né? A Priscila, a princesa na Angola. Eu falei assim, é isso, eis-me aqui, Senhor, me envia. Ainda é melhor. Falou assim, vocês vão trabalhar 3 meses e voltar e ficar 45 dias no Brasil, porque o visto dura só 3 meses. Então, eu falei assim, gente, eu nem vai dar tempo de eu ter saudade da minha família, porque depois de 3 meses eu vou ter que voltar. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, e a gente estava compartilhando isso numa festa de Natal, a gente contou isso para minha tia, né? Eu falei, tia, você não acredita, a gente recebeu essa palavra e agora Deus está abrindo porta. É o sonho de Deus para nós, né? Aí minha tia, com toda a sabedoria, ela falou assim, cuidado, Priscila, porque o diabo também faz sobrenatural. E ela tacou essa balde de água fria na minha cara. Ela falou assim, lembra lá Moisés no Egito? Os feiticeiros de Faraó, tudo que Moisés fazia, os feiticeiros iam lá faziam igual, né? Aí eu falei, verdade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa caminhar com o Espírito Santo, que é o que está em Joel, né? Então, vocês receberão o Espírito Santo de Deus e os jovens terão visões e os velhos sonharão. Então, o imprescindível é a gente ter o Espírito Santo. E aí que a gente entendeu, é sobrenatural. O diabo faz sobrenatural dele lá e o Espírito Santo faz sobrenatural perfeito. Então, eu tenho que andar com o Espírito para entender o que é sonho de Deus, o que é sonho do homem, ou às vezes até do diabo tentando me despistar do sonho de Deus. E aí a gente começou a orar e jejuar, e nós pusemos um alvo, né, de oração, e os sinais que a gente pediu, tudo foi mostrando que Angola não era o lugar que Deus tinha. E olha que louco, demorou 15 anos para a gente ver essa palavra se cumprir. E a gente achou que a visão e o sonho era assim, era para o dia seguinte. E o diabo poderia ter nos desviado do sonho de Deus e o projeto dele, porque apareceu uma boa oportunidade que parecia sobrenatural, mas que era tipo um atalho que ia me desviar do sonho e o projeto perfeito de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa andar muito junto com o Espírito Santo, estar muito sensível às informações que o Espírito Santo está nos dando,
para que a gente venha realmente cumprir o propósito de Deus, seja ele rápido, ou seja, igual no nosso caso, que levou 15 anos, né? Então, daí Deus já vai trabalhando a nossa paciência. Ao longo desses 15 anos, Deus foi nos equipando. Então, hoje, nós estamos muito melhor equipados para fazer a obra de Deus em Moçambique do que há 15 anos atrás. Então, tudo isso a gente vê cuidado, né? Então, a visão e o propósito e o sonho de Deus também, ele é um processo. Às vezes a gente tem pressa, a gente já quer o resultado rápido, né? Mas tem um processo. E nesse processo, o segredo é caminhar com o Espírito Santo. Ouvir o que ele está falando e ser obediente a cada passo que ele vai ensinando a gente a dar. E é muito louco que, eu volto a dizer, às vezes a gente não entende a forma como Deus faz, o Espírito Santo faz as coisas. E por isso é importante a gente entender isso que a pastora Priscila disse agora. Né? Eu lembro que durante 10 anos eu tive um cursinho pré-vestibular. E eu não ganhei dinheiro com aquilo. 10 anos, não foi 1 ano nem 2 anos, foram 10. Mas a Igreja Viva nasceu lá dentro. Numa sala de aula, estudando a Bíblia, nasceu a Igreja Viva ali. Então, a gente precisa estar sensível para entender o que Deus está fazendo, porque, às vezes, o que você está vivendo hoje está completamente relacionado com aquilo que Deus sonha para você. Incrível que vocês responderam, que eu achei demais, é que Deus... Você falou algo muito simples no começo de tudo. Às vezes, a coisa óbvia, a gente esquece, né? A gente deixa de lado. A obviedade, Eu perguntei, como vocês fizeram para que tivessem bom sucesso na vida de vocês? E você falou assim, cara, bem simples. É ouvir o que Deus tem para falar e seguir a direção dele. A gente quer, me dá as 10 chaves, os 10 passos, né, do que eu preciso fazer na vida para dar certo. E você falou algo simples, se submeta ao Senhor. Mas depois vocês falaram algo que eu achei incrível também, é o fato de que, da mesma forma que Deus tem um plano maravilhoso para nós, Satanás está aqui para matar, roubar e destruir. Ele quer nos tirar, mesmo que nos desviar. O Lucas falou isso ontem na sua mensagem. Mesmo que seja poucos graus à direita, poucos graus à esquerda, para nos tirar totalmente da rota, do caminho. E o que vocês falaram, eu imagino que nesses 29 anos juntos, vocês tiveram várias tentações de sair da rota. Cara, acho que isso aqui é melhor, eu acho que aquilo é melhor. Ou então, meu Deus falou para mim, mas eu estou cansado demais de continuar assim, perseverando e acreditando nisso. Ah, mas será que Deus falou mesmo em Moçambique? São 15 anos que a gente está aqui esperando. E eu achei incrível o que vocês disseram, que é não apenas ouvir a voz de Deus, mas é continuar diariamente ouvindo ela e se submetendo a ela e sujeitando nossa vida a Deus, né? É demais isso, é demais. Eu acho que nós precisamos viver essa realidade, né? Porque isso pode te custar muita coisa. E por isso que, às vezes, incomoda você viver, para alguns, viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque isso pode te custar uma vida um pouco mais simples, numa sociedade que o que se fala é sobre dinheiro, é sobre sucesso, é sobre fama, é sobre reconhecimento, é sobre promoção. E, na verdade, ao caminhar com Cristo, era um caminhar de entrega, de doação, de tomar a cruz. Não é verdade? Vamos para a próxima. Quais são os segredos para a realização de sonhos? Segredo para realizar os sonhos. Eu acho que você ser fiel às pequenas atividades, né? Aquilo é ser fiel no pouco que Deus tem colocado em sua mão. Eu vejo que hoje, igual a Mi falou, eu me sinto plenamente satisfeita no Senhor em todas as áreas da minha vida. Deus não me deu tudo que eu queria, graças a Deus. Ele não me deu tudo que eu pedi para Ele. Mas hoje eu sou plenamente satisfeita. Mas olhando para trás, eu vejo que minha vida foi assim, fazendo o que tinha todo dia para ser feito. Trabalhar, ganhar meu dinheiro, estudar, servir as pessoas, servir a igreja, né? A gente não imagina como há valor nesse cotidiano, como há valor na fidelidade do dia a dia, daquilo que a gente considera que é ordinário, né? Se você for pegar quantos dias que eu tive assim... me fala alguns dias extraordinários na sua vida.
acho que dá para contar, bem extraordinário assim, dá para contar com os dedos das minhas mãos. Dias extraordinários. Mas, assim, tudo isso foi feito porque eu fui fiel no ordinário também, né? Então, cada dia que você vai vivendo, você vê José. Ele serviu Potifar, foi difícil, ele teve que resistir à tentação, ele depois foi acusado injustamente, ele permaneceu fiel, ele foi trabalhar na prisão, ele foi o melhor lá dentro. Então, você vê atitudes pequenas, no ordinário, todo dia, sendo fiel, mesmo nas dificuldades, permanecendo fiel, andando com Deus, porque a marca de José, quando a gente lê a história, e Deus era com ele, as pessoas viam que Deus era com ele. Essa marca, isso para mim, já Deus estar com ele já é o extraordinário, né? Mas esse ordinário do dia a dia, que você vai trabalhando em fidelidade, isso aí a gente não imagina. Ser fiel no ordinário é Deus trabalhando no nosso caráter, né? Porque a gente, às vezes, está indo contra o nosso orgulho. É a gente ser humilde, a gente entender o que Deus quer para hoje, é servir quem não merece ser servido, é a gente dar o melhor para quem a gente julga que não merece o meu melhor, né? Nisso, Deus está me trabalhando e Ele está me preparando meu coração para dar um grande sonho. Porque imagina dar um grande sonho, uma grande visão para uma pessoa muito orgulhosa. É a ruína dela. Ela vai, do jeito que ela subiu, ela vai cair. Então, a gente não imagina como você trabalhar no ordinário, fazer feijão com arroz de todo dia. Isso aí tá trabalhando, me tratando, está trabalhando o meu orgulho, está trabalhando o meu caráter, está desenvolvendo em mim um caráter de Cristo, né? De ser fiel no pouco, de ser obediente nas mínimas coisas. E aí, a gente não imagina como Deus está nos preparando para ver o cumprimento de uma grande visão. Uma grande visão vem para quem é humilde. Um grande sonho, a concretização de um grande sonho vai ser muito mais eficiente para alguém que é humilde, né? Porque a palavra diz que Deus promove quem é humilde, Deus levanta quem é humilde. Então, a gente não imagina o pouco a pouco, o perrengue após perrengue, um deserto atrás de deserto, que a gente vai permanecendo fiel. Isso daí Deus está trabalhando tanto na gente, Ele está nos tornando pessoas com raízes, né, para segurar e sustentar os grandes frutos de uma grande visão, os grandes frutos de um grande sonho, né? Outra coisa também é a santidade, né? A falta da santidade impede a gente de viver os sonhos que Deus tem para nós, né? Porque o pecado, a sujeira desse mundo, ela impede, ela cega a gente, ela cauteriza a nossa mente, ao ponto de a gente não conseguir ver aquilo que Deus tem para nós. E como a gente precisa de uma vida pura, uma vida santa para viver e enxergar os sonhos de Deus para nós. Muita gente, às vezes, vem questionar determinadas coisas para a gente sobre isso, e a gente começa a checar na vida da pessoa, a gente observa que a pessoa não lê a Bíblia, a gente observa que a pessoa não ora, não tem vida com Deus. E é impossível, de fato, a gente viver uma vida pura, uma vida santa, sem se alimentar da palavra de Deus, sem se alimentar de Deus. É como um corpo humano, que ele não vive sem uma alimentação natural, sem o exercitar. No espírito, a mesma coisa. A gente precisa se alimentar para que a gente possa conseguir, de fato, viver uma vida de santidade e viver os sonhos de Deus para nós. E quando a gente começa a sair fora desses sonhos de Deus, muito provavelmente você está vivendo, fazendo um monte de coisa que você não deveria estar fazendo, né? Que o inimigo vai colocando, ele vai semeando na tua vida, porque você vai se distanciando de Deus, e isso vai, às vezes, te deixando mais longe de Deus ainda, e é quando você se encontra no lugar onde os sonhos de Deus estão ali, e você está aqui. Então, se você quer viver os sonhos que Deus tem para você, ande perto de Deus. Né? E é muito do que a Pri falou agora há pouco. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Se alimente do Espírito Santo o tempo todo. Esteja transbordando do Espírito Santo a cada dia. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir visualizar, enxergar. É como algo que lubrifica os nossos olhos para ver. Amém? Amém. Eu acho que também... eu acho que muitas pessoas mais novas que nós, como eu não sei, gente, eu posso estar errada, mas assim, vocês que são jovens, hoje, na nossa época, não tinha tanta gente com muito poder aquisitivo, né? Hoje em dia tem muita gente que vive muito bem, né? Os ricos, né? Na nossa época, quem era rico era, nossa, chegava de diplomata na escola, né?
Mas, assim... Entregou a idade dela, era né? Diplomata, Diplomata, ômega, né? aquele ômega CD, Opala, vixe, era demais. Mas eu vejo que hoje, como tem muito mais gente que tem uma condição melhor, uma condição financeira melhor, eu vejo que os jovens eles querem a todo custo enriquecer, eles querem a todo custo buscar algo que os deixe satisfeitos e prósperos o quanto antes. Eu acho que é uma coisa assim que tem a internet e tudo isso tem impulsionado, né, esse querer, esse desejo, essa vontade. E esses dias que o Thiago estava fora, eu estava conversando com o Noah, né? Porque a gente teve muitas conversas enquanto o Thiago não estava. Gente, mães de meninos, vocês, se você não teve ainda esses momentos, mas são momentos demais de especiais. E eu estava tendo uma conversa com ele e eu estava lembrando, eu falei para ele, filho, nem sempre eu fiz o que eu queria fazer. Eu falei, você sabia que eu trabalhei no escritório da igreja? Eu não queria trabalhar no escritório da igreja, mas meu pai casou de novo, pôs a moça para trabalhar na empresa que foi da minha mãe a vida inteira, a gente saiu. Quando a gente saiu, o pastor falou, vem trabalhar aqui. Eu não tinha opção, eu fui. Eu falei, filho, eu mexi naquele escritório inteiro. Eu chamava a moça, eu trazia café todo dia da padaria, eu encomendava café, a moça entregava o pão, o leite, a manteiga, eu fazia café da manhã na igreja. Então, assim, não era o que eu sonhei, não era o que eu queria, mas era a única opção que eu tinha. Então, essa opção vai ser a mais divertida. Vai ser a melhor opção. Então, se você está lá nesse emprego, se você está lá nesse lugar, faz desse lugar o melhor lugar. Né? E aí eu estava explicando para ele, eu falei, cara, você não é filho único. Usei aquilo que você me ensinou. Falei, cara, você não é filho único, porque você vai ter tudo, porque você vai piscar e a mamãe vai trazer o seu café na cama. Não é para isso. Você é filho único porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. A Prê me ensinou isso, que ela falou para a Lívia. Que Deus falou para você, né, a respeito da Lívia. E eu falei, Deus tem algo muito especial para você. Então, você precisa da minha atenção e do teu pai plena. Você não pode dividir essa atenção com ninguém. Então, eu tenho que ficar muito esperta com você e te ensinar todo o tempo. Então, se você está lá, e a gente estava falando sobre a escola, porque ele mudou de escola e está mais difícil e tal, e aí eu estava falando sobre isso. Então, eu queria encorajar você. Se você está nesse lugar, se você está nesse emprego, se você está nessa família, nessa igreja, nesse relacionamento, faça o melhor relacionamento. E assim, o que a Pri falou é muito, muito real. Conforme você vai fazendo no ordinário as coisas, se divertindo no caminho, né? O topo dura muito pouco, mas a caminhada para descer ou a caminhada para subir, ela requer, se você não se divertir, se você não aproveitar, vai ser muito chato, né? E daí não chega nunca, né? Esse sonho não chega nunca. Fica uma coisa assim tão distante. E não falta nada, eu acho. Nesse meio do caminho que você está fazendo esse ordinário, tantas surpresas, né, que acontecem. Não tem muita relação com a pergunta que eu vou falar, mas assim, como Deus usa também as pessoas que estão aqui na comunidade, os nossos irmãos em Cristo, para falar com a gente. Não é verdade? Né? E é tão lindo isso, que uma das maneiras que Deus nos trata, nos transforma, é através da vida dos irmãos. Né? E tem um exemplo que eu gosto muito de trazer. Eu lembro da época que eu fui servir o exército, tinha 18 anos de idade. E eu virei arrumei uma pessoa para me tirar do exército. E estava feliz da vida, porque tinha uma pessoa que ia me tirar do exército. Eu falei, nossa, tem um cara que vai me tirar do exército, só preciso dar o documento para ele, o RG, que ele vai me tirar. Caí na bobeira de falar para o meu pai. Falei, pai, nosso vizinho aqui, é só dar o RG para ele que ele vai tirar o do exército. Meu pai falou assim, não, senhor. Como você sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Esse é o sonho de Deus para a sua vida, que você não sirva o exército? Eu falei, não, eu vou entregar o RG aqui, pai, está tudo certo. Pai, ninguém pega exército. Você tem que entender, pai, é o seguinte, que só bobo vai servir o exército. Para quê? Meu pai virou para mim e falou assim, Renato,
não deixa os homens, ele usou, né? Deus usou meu pai para me falar isso. Não deixa os homens interferir na vontade de Deus. Foi uma palavra de sabedoria do meu pai. Mas ouça que o Espírito Santo tem para você. Deixa ele atuar, ele agir. Mesmo aquilo que parece para você ser ilógico, ruim. Porque quantas vezes a gente acha que a gente está vendo algo ruim? Né? Eu falava, vou parar 1 ano da minha vida. Não, isso aqui é ruim demais. Eu pensei com meus botões, né? Isso aqui vai me fazer muito mal, um atraso de 1 ano na minha vida. O que vocês acham que aconteceu? Servi o exército. E vou contar uma história para vocês. As maiores lições de liderança da minha vida eu tive lá dentro. Então, você vê que o sonho de Deus para a gente ele é perfeito, mesmo quando muitas vezes a gente não entende. Deus usa as pessoas para nos mostrarem isso. E é muito legal. E a humildade para... Deixa eu só falar mais uma coisa. Gente, eu cortava até a unha do pastor. Eu fazia, sério, eu fazia tudo. Eu dava todos os remédios dele, eu cortava a unha dele. Eu organizei todas as gavetas, todas as pessoas que a igreja ajudava, missionários. A igreja chegou a pagar, eu era responsável por todas as contas a pagar. Eu fazia os pagamentos todos 2 dias antes. Porque como era um CNPJ, tinha muitas igrejas, não tinha vários CNPJs naquela época. Então, às vezes vinha conta de outra instituição, então nunca mais chegou conta atrasada. Era tudo pago 2 dias antes. Por quê? Quando chegava o feriado, eu falava, pastor, está tudo certo, libera nós. Claro, minha filha, pode ir. Então, gente, have fun. Ou seja, para cortar a unha, certo? Ou para ouvir o conselho do pai, requer algo, humildade. E humildade é exatamente o caminho para o crescimento. A Pri falou uma frase que eu amei essa frase. Grandes sonhos são para os humildes. E a gente está vivendo num tempo... Pessoal, vamos falar a verdade? A gente está vivendo num tempo em que os grandes oradores, grandes comunicadores, são as pessoas ovacionadas pela sociedade hoje. Nossa, você viu aquele cara, ele é muito bom, e daí todo mundo vai, compra o treino dele, compra o coaching dele, compra a mentoria dele, porque ele é um cara que ele fala muito bem. E essas pessoas, para notar, essas pessoas, nós estamos vendo muita gente seguindo homens no topo da cadeia, homens arrogantes. Tem vários na verdade, homens que estão treinando liderança para muita gente hoje, que eu não tenho admiração alguma. Porque eles ficam no topo de uma plataforma, apontando o dedo para as pessoas, falando com um tom de voz arrogante, que é horrível. Nós vimos o que está acontecendo. O que está acontecendo na nossa política, ultimamente, tem sido horrível. Por quê? Porque homens arrogantes estão condenando outros homens, levantando podres uns dos outros. Por exemplo, o que aconteceu agora, Trump e Biden. Trump vence, né? Assim, ele vai ser o próximo presidente, mas dias depois ele precisa estar lá com o Biden, conversando. E eles falam na conversa entre eles que tiveram em semanas anteriores conversas absurdamente agressivas um com o outro, arrogantes, e estavam agora um olhando para o outro e falando assim, não, vai ser uma transição suave, vai ser tranquila. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a cultura desse século é contra a cultura do reino. Se você ler a palavra de Deus, claramente, você não vai encontrar Davi, um homem arrogante. Você não vai encontrar Daniel, um homem arrogante. Você não vai encontrar José, um homem arrogante. Você não vai encontrar Abraão, um homem arrogante. Você não vai encontrar... Claro, apóstolo Paulo, ele era o cara. Várias vezes que eu leio as cartas de Paulo, eu falo assim, ele estava com um tom aqui forte. Mas absurdamente humilde, porque ele veio aqui, todos esses homens... Os grandes homens e mulheres de Deus que não moldaram apenas uma geração, mas moldaram gerações, que até hoje nós falamos sobre eles são homens que entenderam aquilo que Jesus Cristo nos entregou. Ele veio para ser servo de todos. Ele veio com a bacia nas mãos, com a toalha nas mãos,
para servir. E ele disse: os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. Então, uma coisa que eu achei incrível naquilo que vocês falaram, é por isso que eu estou trazendo esse ponto, é que para que nós vivamos grandes sonhos que Deus tem para nós, é importante nós termos um coração humilde. Sabe por que eu acho que nós temos tanta gente andando e não saindo do lugar? Então, por exemplo, quando nós temos aqui, de verdade, nós estamos 25 anos juntos. Eu olho para trás e falo assim, uau, Deus fez coisas incríveis em nós. Quando eu vejo a vida de vocês, eu falo assim, uau, Deus tem feito coisas incríveis. E eu vejo muitas vezes esta geração, quando eu falo essa geração, não estou falando de jovens e adolescentes. Eu estou dizendo também, a geração é 70 anos. Na verdade, tanto quem tem 15 anos, quanto também pessoas que têm 55 anos. Parece que andando e não saem do lugar. Porque eu estava na Coreia do Sul recentemente, e sabe uma coisa que eu vi lá? Lá é extremamente bonito, extremamente tecnológico, extremamente rico. As pessoas são muito bonitas, mas é exatamente nesse lugar. Eu fui numa igreja, foi na maior igreja do mundo na Coreia do Sul, né? Chama Yeouido Full Gospel Church. Eu fui num culto lá às 8 horas da manhã, numa quarta-feira. Cabe na igreja, sentado, se não me engano, são 40 mil pessoas. E devia ter, no mínimo, 35 mil pessoas. 8 horas da manhã. A pessoa mais nova na igreja era eu. Eu tenho 40. Pasme, né? Eu sei, você está olhando e fala assim, parece 25, 20. Mas 40. A pessoa mais nova era eu. O resto, tudo cabeça branca. Demais. Culto cheio do Espírito Santo, levantando as mãos, adorando. Demais, maravilhoso, maravilhoso. Mas sabe o que eu pensei? Eu falei assim, a geração que veio antes está pagando o preço, mas a geração nova não está aqui. Tudo bem, quarta-feira, 8 horas da manhã. Daí eu fui perguntar para o pastor, fui perguntar para eles, o que está acontecendo na Coreia do Sul? Os jovens não vão para a igreja. Aí eu fui, recentemente, essa semana, eu passei num lugar que chama Hongdae Street, em Seul, que é uma rua onde os jovens vão passear. Eles são absurdamente puros. As brincadeiras deles são diferentes. Eles se vestem, sabe, com roupas de criança. É bem diferente. Mas sabe o que eu notei? Eu notei o seguinte, é que a Mirella viu isso também quando foi. Todas as meninas usam bolsas absurdamente caras. Todos os caras usam relógios absurdamente caros. Mas é nesse país onde tem os mais velhos ainda pagando o preço e se humilhando diante do Senhor, os jovens que não querem saber do Deus dos mais velhos, e existe a maior tecnologia, beleza, dinheiro, é nesse país onde tem a maior taxa de suicídio entre jovens. Sabe por quê? Porque eles ganham bem pra caramba, mas eles querem viver a vida do outro, eles querem comprar mais bolsas, mais carros, aí eles se endividam, não conseguem pagar no banco, e como tem um crash cultural, né, porque eles têm o sonho da ostentação, mas ao mesmo tempo tem a cultura enraizada de honra, eles só mantêm a honra do nome. Como o nome está prestes a ir embora, sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a se matar, porque eles estão desesperados. Então o que eu quero dizer é que nós precisamos ser humildes para saber, Deus, quais são os teus sonhos para mim? Grandes sonhos são para os humildes. Não qual que é o meu sonho conforme competição e comparação. Por exemplo, se a A3 Church nasce num lugar de competição e comparação, a gente vai perguntar, o que Deus está fazendo na Igreja Viva? Precisa fazer como nós. O que está fazendo na Relevância? Precisa fazer também da mesma forma nós. Deus tem uma história para cada um de nós. Portanto, é necessário que nós vivamos os sonhos de Deus e temos a humildade para submeter a eles, né?
chegou aqui para nós, e eu sei que a gente está nos últimos minutos, mas eu queria, porque a gente deixou aqui, ó. Eu esqueci de falar para vocês, mas assim, já é, todo mundo já leu, já, né? Então faça Tem a 53 sua perguntas. Tem várias, cara, tem várias. Mas eu queria, na verdade, bate pronto, tudo bem? Eu vou passar para vocês. Primeira pergunta para o Renato. Posso ter uma visão que visa a comunidade, mas não ser a visão de Deus para mim? É possível ter uma visão que pensa na comunidade, mas não é a visão de Deus para mim? Sim, eu poderia dar o exemplo do social. Você pode, de repente, fazer uma coisa que para ajudar... Você fala de uma visão para mim que não afete a sociedade, a comunidade? Ele está falando assim, eu acredito que assim, eu ter uma visão para a comunidade, mas essa visão não é a visão que Deus tem para a minha vida. Isso é até comum acontecer. Você fazer uma coisa que não é para você, que não foi chamado, não é para sua vida. Não é isso? Fala aí, responde, Mirela. Não, eu estou tentando entender a pergunta ainda. Parei aqui. Não, mas eu acho que é no sentido de a gente fazer alguma coisa que não é para nós, não é isso? Exatamente, eu acredito que Sim, eu acredito que é exatamente a visão que Deus tem para mim, ela pode ser este tamanho, mas Deus ele tem uma visão muito maior para a comunidade. Sim. Existem coisas que a gente acredita que é contraditório, mas não é contraditório. E eu acho que soma. Eu não vejo, por exemplo, quando nós vemos nas Escrituras e lemos, que Deus fala de repente para Davi ir para essa direção. Passa o tempo e ele fala assim, Davi, vai para essa outra direção. Não é contraditório, na verdade somou, porque aquilo que ele precisava realizar lá, soma para esse próximo passo. Então, eu acredito que a visão que Deus tem para mim pode ser um tamanho, mas a visão que ele tem para a comunidade é maior. E soma. Uma soma a outra, não é? Perfeito. Pri, para você, qual é o seu maior sonho em relação à sua família? É o sonho que era do meu avô e que vem passando de geração em geração. Meu avô falava assim, a minha fé será vista na vida dos meus netos. Aí a minha mãe pegou essa frase para ela, e meus tios todos também. Então eles falam, a minha fé será vista na vida dos meus netos. E hoje eu vejo os netos da minha mãe, né, minha filha e meus sobrinhos, todos servindo a Deus. Então esse é o meu maior sonho. Eu quero que a minha fé seja vista na vida dos meus netos e que essa frase passe de geração em geração. Meu, que demais isso. E é muito mais profundo, porque a visão podia ser assim, eu quero que a minha fé passe para a minha filha. Você, na verdade, vai para exatamente mais profundo, naquilo que Deus tem. Isso é demais. Isso aqui é para mim, vai ser para você, amor. Não. É possível ter duas visões em um casamento? Alguém tem que ceder para viver a visão, sonho do outro. É possível duas visões num casamento. E daí, alguém tem que ceder, não tem? Gente, ou você tá na visão... Porque assim, eu só casei com esse homem porque ele tinha uma missão clara. Para eu ser submissa a esse homem, eu vi claramente que ele tinha uma missão. E eu vou nessa missão. Tem um casalzinho novo aí, nossa, é isso que eu precisava te contar. Depois eu vou te contar. Gente, apareceu um casalzinho novo, ela falou assim para mim, eles não são daqui. Eu vou casar, a gente vai casar. Eu falei, quê? Não, ano que vem a gente vai casar. Eu falei, e vocês vão servir em qual igreja? Minha filha, se ele for passar a nossa terra, eu vou. Se ele for para a Universal, eu vou. Para a Assembleia de Deus, eu vou. Onde ele for, eu vou. Baita homem de missão. Se esse cara não tem uma missão, que você está assim, eu tô doida para ficar debaixo dessa missão. Procura um homem que tem uma missão, que você está em tempo ainda. Agora, se você já casou, escreve uma missão bem linda e fala para ele, bem, segue. E vai. Porque assim, você já está lá. Você precisa entrar nessa missão. Deus vai... Não, eu estou partindo de um ponto de que nós estamos aqui, alinhado no espírito. Dia a dia sendo alimentado, sendo... O que eu acabei de falar? Nossa, olha a cabeça da injeção. É isso aí, o contentamento, né, gente? O segredo do contentamento no espírito é diário.
É diário, é dia a dia. Então, se você já está aí, o Senhor vai direcionar, né? Se você casou sem uma missão, o Senhor vai te direcionar e vai te dar uma missão. Agora, 2 visões vai ser um fight absurdo. Não vai? Não? Então, na verdade, assim, se são visões contraditórias, meu, o que você... Ah, o que a gente quer? Eu quero ir para o campo, eu quero ir para a praia. Meu, você tem visões... Eu quero ter um filho, eu quero ter um cachorro. Eu quero ter um filho, eu quero ter um cachorro, meu. Vamos chamar o cachorrinho de filho, então. Visões contraditórias, o que acontece é... E eu gostei da continuação da pergunta. Alguém tem que ceder. Na verdade, os dois têm que ceder. Tem que ceder a quem? Tem que ceder ao Espírito Santo. Porque a verdade é que no casamento não é melhor viver a visão do homem ou a visão da mulher. Eu vou falar um momento vulnerável meu, absurdamente vulnerável. Que eles me acompanharam, já falei para vocês. Estamos na transição. Entregamos o ministério que nós pastoreávamos e não sabemos qual é o novo de Deus. A galera ficava batendo na minha porta. Pastor, pastor, queremos ir aí, queremos ficar aí. E a Mirella é da galera. A Mirella gosta de receber todo mundo. Vem aqui, daí uns jovens em casa. Meu, os caras não iam embora, era 2, 3 horas da manhã. Eu falava assim, eu começava a lavar louça, só para falar assim, mostrar para eles, aí, tá na hora de organizar para vocês irem embora. Eu ia dormir. Chegou uma hora que eu falei assim, agora eu vou dormir, deixa aí vocês aí com a Mirella, vou dormir. E eu fiquei num tempo difícil. Eu lembro que uma vez eu estava ali buscando a Deus e tempo difícil. Eu lembro que eu sentei com a Mi e ela falou assim, amor, e aí, amor? O que Deus tem para nós agora? O que você fala? Para onde é que nós vamos? O que a gente vai fazer? Eu olhei para ela e eu falei assim, eu não sei. Mas eu sei seguir. Quem sabe? Mas eu sei buscar. Quem sabe? Então, os dois, o homem e a mulher, precisam ceder para buscar quem sabe. Qual é a melhor visão? Deus fala a sua visão para nós. Aí, Deus falou para ele, pastorei. Deus fala para ela, estou dando um exemplo, tá? Deus fala para ela, missões. E o que a gente vai fazer? A gente vai pastorear uma igreja ou então a gente vai viver missões? Faz o seguinte, cara, pastoreia uma igreja que é missionária. Ou seja, existem visões que nós, humanos, achamos que são contraditórias, mas pela limitação nossa, mental. A gente precisa, na verdade, submeter ao Senhor e falar, Deus, amplia a nossa visão. Quais são os seus sonhos e as suas visões para nós? Uma pergunta agora para o Renatão. Porque a outra eu errei, hein? Então vai. Não, a outra... Você foi bem. Não. Vamos lá. O que vocês podem dizer... O que você pode dizer para alguém que não tem sonho? Peça ao Senhor. A gente pode pedir, Ele é nosso Pai. Ele sempre vai nos responder. A gente, às vezes, fica achando que Ele não quer falar com a gente, mas Ele quer falar. Ele vai falar com você, Ele é seu Pai. Você não faz pergunta... Imagina a Lívia chega para mim, minha filha, fala, pai, tal coisa, faz uma pergunta para mim. Eu vou falar, filha, fica no vácuo aí. Isso não existe. Todo pai tem o prazer de dar uma resposta para o filho. E ele quer te dar essa resposta. Então, seja firme em perguntar, em buscar, em ser persistente ali na presença de Deus, até você receber a direção que o Senhor tem para você de maneira clara, até que você receba do seu pai a direção que você tem. E, às vezes, a gente não entende isso. Até, às vezes, por espírito de orfandade, uma série de coisas, a gente não entende o que Deus tem para nós. Mas a gente precisa entender que você foi criada por um Deus, que é o teu Pai. Geralmente, quem não tem sonho, quem não tem visão, a maioria das vezes é porque sofreu alguma decepção no passado.
ou porque foi frustrado, ou porque alguém te amaldiçoou com palavras, falou, você não vai ser nada, você não tem capacidade, você não é ninguém. Então, geralmente, o diabo se aproveita dessas falas, né, dessas mentiras que são lançadas, e ele começa a cavocar na nossa vida e ficar repetindo várias mentiras de que a gente não vai ser nada. E daí, se você faz parceria com essas mentiras, você tem dificuldade naturalmente de ter visão e ter sonhos, né? Então, uma dica que eu daria é você, num tempo de oração, você perguntar para Deus, Deus, quando que essa mentira de que não vale a pena eu ter sonho, quando que ela entrou na minha vida? Provavelmente o Espírito Santo vai te trazer à memória alguém que falou alguma coisa, que lançou alguma maldição, e aí você ora perdoando essa pessoa, e aí libera essa pessoa. E aí você pede, Deus, então agora eu quero fazer parceria com a verdade de que o Senhor tem bons sonhos para mim. E eu queria pedir que o Senhor me desse esses sonhos. Quais são os seus sonhos, né? Então, é importante também verificar a raiz, né, do porquê você não está tendo sonho. Provavelmente tem alguma raiz do passado. Muito bom, muito bom. E o pastor Renato falou, eu concordo. Vamos orar com relação a isso. Eu acho que nós podemos profetizar, porque Deus, ele tem para todos nós sonhos. Não é para alguns de nós. Não é para o filho favorecido somente para ele. Só para José existem sonhos. Não, existe sonho para José. Existe sonho para Rubem, para Benjamim. Existe sonho para Daniel, para todos nós. Eu gostaria que nós profetizássemos sobre isso. Na verdade, eu queria pedir para vocês dois. E até conectado com isso, a gente vai encerrar agora o nosso painel. Mas o que eu queria pedir para vocês é que vocês orassem por nós, para que todos nós sonhemos, mas pela igreja, pela E3 Church. A gente está celebrando 2 anos de vida, vocês são nossos irmãos já com mais experiência, e eu acredito que Deus tem sonhos proféticos para derramar sobre nós. E vocês sempre foram pessoas que profetizaram sobre nós, mas eu acredito na profecia sobre a igreja também. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Eu queria que no seu lugar, se você puder se conectar com o Espírito Santo. Senhor, nós nos abrimos a Ti agora, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. E, Deus, eu peço em especial pelas pessoas que não têm sonhos hoje, que não conseguem sonhar, e que não conseguem nem citar um sonho pessoal, espiritual, ministerial, profissional, familiar. Deus, eu quero colocar essas vidas agora diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha trazer à memória qualquer palavra que foi dita, que foi lançada de uma maneira acusatória, de uma maneira que veio para menosprezar, de uma maneira que veio para acusar, dizendo que eles não seriam ninguém, que eles não conseguiriam, que eles não prosperariam. Senhor, nessa hora nós pedimos que a mentira seja exposta agora e que Tua luz venha trazer a verdade, Pai. Em nome de Jesus, se por acaso você sente que você está nessa situação e se vieram algumas memórias na tua mente de realmente pessoas lançaram maldições sobre você, lançaram palavras de maldição, de derrota sobre você, eu queria que você falasse, em nome de Jesus, Deus, eu desfaço a parceria com essa mentira agora, de que eu não vou ser ninguém, de que eu não vou conquistar nada, de que as coisas não vão dar certo na minha vida. Eu desfaço a parceria com essas mentiras agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mentiras que têm travado as vidas, mentiras que têm segurado as pessoas andando em círculos, como foi falado hoje aqui, estagnadas no lugar onde estão, ou até eu sinto pessoas que sentem que você está num terreno de areia movediça. Toda vez que você tenta dar um passo, é como se você se afundasse mais. O Senhor, nessa hora, Ele estende a mão para você, Ele te
puxa com poder desse lugar, desse lamaçal. E eu declaro sobre você, Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me tirou de um lamaçal, Ele tirou os meus pés desse lamaçal, dessa areia movediça, e Ele colocou os meus pés sobre a rocha. Um lugar alto, um lugar de visão ampliada, um lugar de sonhos novos. E Salmo 40 diz que o Senhor colocou em meus lábios um novo cântico. Eu declaro, Deus, lábios que vão começar a cantar os novos sonhos. Eu declaro lábios que vão cantar novas visões, que eles vão ver dessa rocha alta e eles vão começar a declarar e cantar esse cântico novo. E como diz na tua palavra, muitos verão, Pai. Eu declaro mesmo que essas visões trarão propósito, essas visões trarão sentido de vida, essas visões trarão contentamento, Pai. E que, Deus, eu declaro em nome de Jesus essas pessoas fazendo parceria com sonhos que o Espírito Santo tem, sonhos que não são só pessoais, mas são sonhos que o Senhor almeja em ver uma noiva ataviada, uma noiva pura, uma igreja preparada, sonhos que vão ser para uma geração, não só para uma pessoa, mas para gerações que virão, para essa geração. Pai, libera I3 nessa hora, para esses novos sonhos. Eu declaro também pessoas que têm tido sonhos medíocres, que estão na média. O Senhor está falando, ouse sonhar comigo, ouse sonhar comigo. O Senhor amplia a fé nessa hora, o Senhor tira toda a incredulidade e o Senhor leva a novos sonhos, sonhos impossíveis. Amém, sonhos que são humanamente impossíveis, mas para o Senhor é tão fácil. É tão fácil, Deus. Nós liberamos essa igreja agora, amém, em nome de Jesus, para os novos sonhos, para as novas visões, que o Espírito Santo invada a vida de cada um aqui, amém, encha cada um com o teu Espírito, amém, Santo, para que sonhos e visões do Senhor sejam liberados, amém, nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço mesmo, Senhor, para que o Senhor venha ampliar mesmo a visão de cada um que pertence a I3, Pai. Eu vejo o Senhor tocando a tua mente nessa tarde e mesmo liberando toda a tua mente para ter visões grandes. O Senhor está dizendo, eu chamei vocês para algo grande e maravilhoso. Eu vejo o Senhor plantando vocês numa terra fértil, numa terra ampla. Vocês não estão plantados num vaso, mas o Senhor está mesmo mostrando aqui, eu plantei vocês num amplo lugar, numa terra fértil, e eu estou mesmo trazendo esta visão para o povo nesta tarde, nesses dias de conferência. Os teus olhos estão abrindo para isso, para enxergar aquilo que eu sonhei e pensei para I3. Está vindo uma temporada de coisas novas sobre vocês. Uma temporada onde vocês juntos irão construir aquilo que o Senhor está trazendo para vocês. Não será mais uma coisa que vocês vão ver o pastor Tiago, a pastora Mirella ou alguns construindo, mas é um tempo onde a igreja como um todo estará amplamente comprometida e envolvida com a construção daquilo que o Senhor tem para a I3 nesta temporada. 1 Coríntios 12, cada um entendendo a sua parte no corpo de Cristo, aquilo que o Senhor chamou para fazer, mas este é um lugar de compromisso, esse é um lugar de aliança, onde um está aliançado com o outro, comprometido com o outro para que funcione bem. Uma parte do corpo não pode estar desconecta ou não fazendo a sua função. O Senhor está dizendo, a construção ela deverá ser feita por todos. O Senhor está chamando a I3 para em unidade andar e construir, cada um fazendo o seu papel para viver este lugar e este algo grande que o Senhor planejou e sonhou para vocês. Deus não criou vocês para pequenas coisas. O Senhor chamou vocês para construir, para liderar e discipular as nações da terra. É algo grande. O Senhor não chamou vocês apenas para Campinas. O Senhor chamou vocês para esta nação. O Senhor chamou vocês para nações
da terra para discipular nações. O Senhor está ampliando a visão de vocês nesta conferência. Há um marco, o Senhor está fazendo um shift, está mudando mesmo a estação na vida de vocês, para andar numa velocidade nova, para acelerar o caminho de vocês. Vocês irão se espantar com aquilo que irá acontecer a partir de agora na I3. O Senhor, vocês ficarão extasiados com coisas que irão acontecer que vocês nem imaginavam. O Senhor vai fazer coisas que vão além das expectativas de vocês. É um tempo novo que está nascendo aqui sobre a I3. Preparem-se, se lancem, não resistam, não impeçam o agir de Deus através de vocês. Se entreguem, mesmo completamente entreguem o tempo de vocês, entreguem os talentos de vocês, entreguem o tesouro, porque o Senhor está dizendo, é um tempo de expansão sobre a I3. Vejam o que eu estou fazendo. Isso vai além daquilo que os olhos de vocês podem ver. O Senhor está fazendo algo que vai além daquilo que vocês podem imaginar. É muito mais profundo, é muito mais profundo o que eu estou fazendo. Se lance nisso, se entregue. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por esses 2 anos de 3, porque grandes coisas o Senhor já fez aqui. Cada vida que o Senhor tem trazido aqui nesses dias é tão especial, porque o Senhor está formando neste lugar uma família, e eu te louvo por isso. Uma família unida, que vai avançar unida e vai expandir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vejo mesmo a porta desta igreja completamente escancarada, aberta, e pessoas entrando por este lugar. É uma temporada de crescimento. Preparem-se para receber as pessoas, para acolher o perdido. Será que um lugar de salvação, um celeiro onde pessoas conhecerão a Cristo. Vai ser uma marca da I3. Um lugar onde as pessoas serão alcançadas neste lugar. Turmas onde as pessoas serão mesmo consolidadas no Evangelho, consolidadas na caminhada cristã. Muitas e muitas turmas acontecendo neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por esses dois anos, pelo suprimento natural e espiritual sobre esta casa. Obrigado, Pai, pela vida da pastora Mirela, do pastor Tiago Madruga. Eu te agradeço por este casal. Obrigado pela visão que o Senhor tem trazido para eles, pelos sonhos que o Senhor tem gerado neste coração. Amplia, Pai. Amplia. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus sobre eles. Guarda esta casa. Guarda esta família. Guarda, Espírito Santo de Deus. Cheia, babá, sirianda labassai. Mais Espírito Santo de Deus. 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 Eu vejo o coração de vocês queimando, apaixonado. Eu vejo a paixão crescendo. Não que vocês não são apaixonados por isso aqui, mas está crescendo. Vai ser algo tão forte, tão incontrolável, que a entrega vai crescer. A entrega vai crescer. A doação de vocês por isso aqui irá crescer. Mais Espírito Santo de Deus. E eu vejo claramente a palavra filhos. O Senhor vai trazer filhos, pessoas para este lugar. A família vai crescer. A família vai crescer. Muitos filhos espirituais virão para este lugar, nascerão neste lugar. O Senhor está ampliando a capacidade de formar líderes sobre você, Mirela, e sobre você, Tiago. Líderes serão pai e mãe de muitas pessoas. Mas, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida do Tiago, por essa entrega, pela vida da Mirela, por essa entrega. Mais Espírito Santo de Deus.
Obrigado, Pai, pela vida da Mirella nesta casa, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo chamado do Senhor nesta vida, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou de maneira tão perfeita ao lado do Tiago, Pai. Obrigado por esta família, Pai. Mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Mirella, a palavra de Deus vai crescer na tua vida. Você vai pregar a palavra de Deus como você nunca imaginou. E o Tiago que se cuide, porque logo você vai tomar o lugar dele aqui. A palavra de Deus vai crescer na tua vida. Ela vai fluir de maneira tão espontânea, tão natural, tão genuína. Não resista. Não resista. Há uma unção para comunicar a palavra de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Obrigado pela vida da Mirella, Pai. Obrigado porque o chamado de Deus, o teu chamado para a vida dela é profundo. Mais unção. Mais unção. Mais unção sobre ela. Mais unção. Mais unção. Sabedoria para aconselhar. Sabedoria para formar liderança. Eu escuto Deus falando, eu escuto Deus falando a beleza no invisível. A beleza no invisível. Eu sinto que aquilo que Deus tem feito através de vocês tem sido gerado no invisível, no lugar secreto. E eu sinto o Senhor levando vocês a não se compararem mais. Hoje em dia até a Igreja de Cristo, uma olha para a outra, uma se compara com a outra, às vezes eles ficam igrejas se sentindo menores que outras, vendo as atividades, a tecnologia, coisas técnicas que estão nas outras igrejas, mas Deus está falando, eu vejo beleza naquilo que é invisível. Eu sinto que para esses próximos anos o Senhor vai levar vocês a investirem naquilo que é invisível, que são as raízes. É o que eu falei hoje, muitos frutos, eles não são perdidos quando a raiz é profunda. Eu vejo vocês criando estudos sobre raízes de caráter, raízes na presença de Deus. Hoje em dia as igrejas têm investido em frutos, naquilo que é visível, naquilo que está hypado, naquilo que dá ibope, naquilo que está bombando na internet, mas Deus está falando a beleza no invisível. Eu vejo beleza naquilo que é invisível e eu sinto que essa é uma estratégia para os próximos anos para vocês. Não se comparem, mas foquem no invisível, foquem nas raízes, foquem naquilo que ninguém vê, nos alicerces, mas isso é tão importante para uma igreja que está crescendo, que está se desenvolvendo, para que continuem sustentando os muitos frutos, os muitos filhos que virão. E o Senhor diz, mais importante é ser reconhecido diante de mim e nas regiões espirituais. Vocês são conhecidos nas regiões espirituais. Os intercessores dessa casa são conhecidos, são temidos nas regiões espirituais. Os membros dessa casa vão ser conhecidos nas regiões espirituais, mesmo que no mundo, no natural, não seja, mas o Senhor está falando a beleza naquilo que é invisível. Eu valorizo aquilo que homens não veem, porque eu estou vendo e eu levanto. Obrigada, Deus, nós te agradecemos por essa igreja. Abençoamos esses próximos anos que virão, que sejam anos de eles serem como o cedro do Líbano, com raízes tão profundas, maiores do que a própria árvore, Deus. Que o Senhor leve eles para um tempo de raízes profundas, que eles sejam enraizados na palavra de Deus, enraizados na casa do Senhor, enraizados e plantados perto do rio do Senhor, que corre do trono de Deus, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, igreja. Vocês são lindos. É incrível o que Deus está gerando aqui.
Deixa eu falar para vocês, é incrível o que Deus está fazendo aqui. Eu me lembro de quando a Igreja Viva começou 12 anos atrás. Nós éramos 13 pessoas. Eu entrava domingo após domingo. No outro era 14, no outro era 15, no outro era 20. Hoje nós somos 550 pessoas. Deus, Ele é lindo. Ele faz de uma forma tão particular para cada lugar. Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. E Ele escolheu vocês para fazerem parte dessa família. Sejam unidos nessa construção. Se entregue. Sabe, Deus mostrou claramente, Ele quer usar você para essa construção. Ele quer te usar. Deixa Deus te usar. Amo muito vocês. Amém? Deus abençoe. Esse casal demais, fala sério.